gostaram? Vamos? Amém. Está confortável? Amém. Glória a Deus. Mas quem preferir essa cadeira pode ficar à vontade, viu, irmãos? Pode ficar tranquilo, não vai nos constranger não. Pode pegar a cadeirinha e sentar nela normalmente. Não podemos desfazer das cadeirinhas que nos serviram muitos anos, né? Vai continuar nos servindo. O que acontece é o seguinte: a irmã Thelma tem uma amiga que congrega na Igreja Batista da Cunha e disse para ela: olha, a pastora da igreja comprou umas cadeiras novas e eu estou achando que ele vai doar as cadeiras de lá, os bancos. Aí comentou com a Thelma falou comigo, eu comuniquei com o pastor Ariel, e falou: olha, injeção de graça tem injeção na testa, né? Falei, então eu vou lá ver esse negócio, né? Quando eu cheguei lá, não era bem assim, não era de graça, não, mas o preço era tão bom que eu falei, não pode perder essa oportunidade. Por quê? Porque o pastor também lá precisava de um recurso para pagar as cadeiras, eles também lutam com dificuldade. E é tudo do reino, né, irmãos? E eu fiquei sem jeito de... Ele falou só, eu quero R$300 em cada... Eu estou pedindo R$300 em cada banco desse. Um banco desse, irmãos, consultando pela internet, varia de R$1.200 a R$1.500 cada banco. Porque ele é de madeira maciça. A única parte que não é maciça é de baixo, do forro aí que tem compensado. Mas o banco em si é madeira maciça. Qualquer móvel de madeira maciça é caríssimo. Aí quando ele falou o preço, R$300, eu já vi que estava barato, já dava para comprar. Só que aí teria que conversar com o chefe, né? Não sei se vai ser interessante. Mas aí como eu vi, ele tinha lá 20 bancos. E eu pensei, eu preciso de 16. Calculei até errado, que 14 é suficiente. Aí eu perguntei para ele, pastor, eu estou até meio sem graça, o preço está muito bom. Posso fazer uma oferta? É sem graça, o preço está bom. A minha vontade é levar, já pagou o senhor o recurso, né? Não, pode estar à vontade, pode pagar do jeito que você quiser, pode pagar parcelado, do jeito que você quiser. Aí eu fiz o cálculo, 16 bancos a R$200, já não é 300, a R$200 daria R$3.200. Aí eu fiz uma proposta para ele, R$3.000 nos 16 bancos. Ele pestanejou, não, tudo bem, está na benção, está feito. Se eu tivesse oferecido menos, irmão, eu já estava sem pegar, porque eles precisavam liberar o espaço para poder colocar os bancos. Eu fiquei sem graça, porque tudo é do reino, né? Tudo é do reino, tudo é pouco de Deus também. Se fosse com uma pessoa estranha, eu ia pechinchar. Eu gosto de pechinchar. Mas nesse caso, eu pechinchei também, mas se for pechinchada, pô, pensa bem. Se fosse os 16 a R$300, daria quanto? 4.800, né, parece. Aí ele falou, não, pode pagar do jeito que o senhor puder. 200 por mês. O mês se ele não puder pagar, você me comunica que a gente dá um jeito. Não posso perder, gente. Ele estava quase falando, pelo amor de Deus, né, os bancos. E esses bancos não servem muito, né, irmãos? Os irmãos sonhavam com uns bancos desse tipo aqui na igreja? Fala a verdade. Estão usados, mas nada que uma reforma não resolve. Nós vamos dar uma reformada neles, devagarzinho, com cuidado. Estofado, vamos você ver. Eu achei que foi uma bênção muito grande que Deus nos deu. Amém, irmãos? Vocês podem ficar tranquilos que vai vir mais 5 aí para trás, tá? Essas cadeirinhas vão subir de cena, só vai ser usada só quando tiver a lei. Então, cada banco, em dia de festa, cabe 6 pessoas. Dia de festa, não imprensa mais. Mas para ficar à vontade, cabe 5. Então, 5 vezes 14 vai dar 50, 5 vezes 4, 20, 70 pessoas nos 14. Os irmãos acham que valeu a pena, amém? Amém. Então, glória a Deus bem forte. Glória a Deus. Amém? Louvado seja Deus. Cadê o guitarrista? Pega a guitarra para nós. Eu quero cantar o hino aqui. Só um pedaço dele, no final nós vamos cantar também. Os irmãos abram suas Bíblias no Salmo 30. Aleluia.
Eu não sei o tom. Eu não sou igual o pastor Isaac que tem música, eu não tenho nada não. Se falar dó, eu acho que é compaixão, né? É dó e dó mesmo. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus. Tom abaixo dele seria igual. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, tem você no rio, pra me dar a vida. Recebi o meu nome na cruz, no nome de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, tem você no rio, pra me dar a vida. Esse rio queimando na cruz, no nome de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Amém. Esse nome ficou mais confortável, né? Ficou mais confortável. E no final da mensagem, se for cantar no outro, não conta não, tem que ser desse mesmo. No final da mensagem, a voz outra graça. Amém, irmãos? Salmo 30, versículo 5, a parte de B. Mas eu vou ler o versículo todo, mas nós vamos nos concentrar na parte de B. Porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. Agora todos juntos lendo comigo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mais uma vez a parte B. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém. Louvado seja Deus. Eu quero falar um pouquinho, eu quero ministrar um sermão temático. Geralmente, ultimamente está se pregando muito pouco sermão temático, estamos usando mais o sermão expositivo. O sermão temático é aquele que você usa uma palavra e você toma vários versículos da Bíblia dentro daquele tema, por isso se chama temático. O expositivo
você discorre, você expõe versículo por versículo. Então, chegar a uma conclusão, o expositivo é um pouco mais fácil de ministrar e tem maiores resultados. E eu quero falar aqui nessa noite a respeito de choro, a respeito de lágrimas. Amém? Parece contraditório, porque nós estamos, o culto está alegre, sim ou não? Todo mundo alegre, cantando, glorificando o nome do Senhor. E a gente percebe que os irmãos estão muito felizes. Mas, quando se fala de lágrimas, irmãos, lágrimas é bênção, viu? É bênção. Porque olha o que o texto diz: o choro pode durar uma noite. Mas aí vem uma palavra que opõe a essa afirmação, né? Mas pode ser também, porém, né? A alegria vem pela manhã. Amém? Amém. Irmãos, nós nessa vida nós nascemos, vivemos e morremos. Chora-se quando nasce. E quando se nasce, o primeiro sinal de vida é exatamente no momento do choro. Porque o médico, quando a criança nasce e ela recebe pela primeira vez o oxigênio dos seus pulmões que não estão acostumados, ela grita e ela chora. E quando alguma criança nasce e ela não chora, já há uma preocupação do médico e da mãe. Daí ele dá uma palmada no bumbum da criança e ela, ué! A mãe sorri com alegria. Por quê? A vida. A vida. Então o primeiro sinal de vida quando se nasce é exatamente o choro. E não é diferente durante toda a extensão da nossa existência. O choro nos faz ser mais humanos. O choro nos faz ser mais sensíveis. Durante toda a extensão da nossa vida, nós choramos. Choramos de tristeza, choramos de alegria, choramos de emoção quando o nosso time ganha, né? Quando perde, choramos também. Choramos sentindo a presença de Deus. Choramos quando perdemos o emprego, quando somos mandados embora. Quando somos fichados e o aumento de salário chega, a gente também fica feliz, a gente chora de alegria, amém, meus irmãos? Durante toda a extensão da nossa vida a gente chora. Mas também, quando se morre, há um grande choro quando se morre. A gente vai no velório e a gente percebe muitas pessoas chorando. Muitas pessoas com os olhos vermelhos de tanto chorar. Na cultura persa, valoriza-se muito as lágrimas. Quando você chega em um velório, ao invés de receber um lenço, você recebe uma esponja. Olha que curioso. Você recebe uma esponja. E ali, durante o período que você fica ali, naquele recinto, você não deve jogar as suas lágrimas fora. Você colhe as suas lágrimas naquela esponja. E quando você vai saindo, tem uma placa escrita assim: não se esqueça de deixar aqui as suas lágrimas. E há um recipiente, um odre, uma espécie de um odre, né? Uma vasilha, e você espreme as suas lágrimas ali. Porque se valoriza muito as lágrimas. No entanto, não é somente na cultura persa que se valoriza as lágrimas. O Salmo 56, olha que interessante. O que diz o Salmo 56? Existe alguém que valoriza também as nossas lágrimas. Salmo 56 diz assim, no versículo 8: Tu contastes as minhas variações, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? O Senhor, Ele valoriza cada lágrima que sai dos nossos olhos.
Deus contempla cada lágrima que nós choramos, nos momentos de tristeza, nos momentos de angústia, e Ele coloca no seu odre, em uma vasilha. O odre é um vasilhame feito de couro, mas o odre do céu eu não sei como que ele é, mas uma coisa é certa: Deus, Ele colhe cada lágrima que sai do conduto dos nossos olhos. Desde a infância a gente ouve dizer que, e a gente muitas vezes fala para os nossos filhos: para de chorar, menino, homem que é homem não chora. Quantos pais já falaram isso para os seus filhos? Quantas mães já disseram isso para os seus filhos? Homem que é homem não chora. Pois eu quero contradizer essa palavra aqui. Homem que é homem chora, e chora de verdade, e chora com sentimento. O choro de homem que é homem é um choro de alma. Jesus chorou. E não existe, nunca pisou na face da terra um homem que fosse mais homem do que Jesus. Para enfrentar o que ele enfrentou, enfrentar a cruz. E a Bíblia diz que Jesus chorou. A Bíblia diz que quando Jesus via as multidões, ele se compadecia delas. Compadecer, sentir internamente pena daquelas pessoas. Jesus chorava quando ele via o clamor das multidões. A Bíblia diz que Davi chorou. Inclusive o autor deste salmo é o salmista Davi. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Davi chorou. E Davi foi um extraordinário guerreiro, um dos homens mais valentes que a Bíblia registra. E Davi chorou. E está registrado aqui no Salmo 6. Olha só o que Davi escreve no Salmo 6. No versículo 6, ele diz assim: já estou cansado do meu gemido. Davi falando: toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Davi chorou. Então, se Davi chorou, eu posso chorar. Se Jesus chorou, eu posso e devo chorar. Porque lágrimas, irmãos, elas não é sinal de covardia. Lágrimas não é sinal de medo, não, senhores. Lágrimas é sinal de sensibilidade espiritual. Muitas vezes eu estou orando e falando com Deus, e às vezes com os olhos secos, e eu fico incomodado. Você tem misericórdia de mim, me dá lágrimas. Eu preciso chorar na tua presença. Porque quando nós choramos na presença de Deus, irmãos, a gente sente a presença dele. Parece que quando você chora, o próprio Deus desce e te abraça com o seu abraço fraternal, com o seu abraço amoroso. Aleluia. Porque o choro, a Bíblia diz que perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado. Então chorar é uma bênção. Salmo 51 diz assim: um coração quebrantado o Senhor não desprezará. Então, quando nós nos aproximamos de Deus com lágrimas nos olhos, pode ter certeza que Ele vai te dar uma atenção maior. Ele vai te observar, Ele vai te ouvir. Jesus, Ele é aquele que se compadece de nós. E lágrimas, irmãos, durante toda a extensão da Bíblia, nós vemos que os maiores heróis da Bíblia, homens e mulheres que mais conquistaram vitórias, foram homens e mulheres que choraram na presença de Deus. Quando nós lemos o capítulo 1 de Samuel, de 1 Samuel, nós vemos uma mulher chamada Ana. E a Bíblia diz que Ana, ela entra na presença de Deus já há muito tempo. Ana estava sendo afrontada pela sua rival, Penina. E agora Ana entra no templo e ela começa a orar a Deus. E na sua oração, a Bíblia diz que ela começou a chorar de tal maneira que não conseguia pronunciar nenhuma palavra. Contudo, nós temos um Deus que interpreta as nossas lágrimas.
Você não precisa falar muita coisa. Mas se você chorar na presença de Deus, as suas lágrimas serão interpretadas pelo Todo-Poderoso. Aleluia! Houve alguém que não entendeu, ele não compreendeu as lágrimas de Ana, achou que ela estava embriagada pelo vinho e disse: mulher, aparta de ti o teu moço. Mas a Bíblia diz que ela disse para ele: meu Senhor, a tua serva não está embriagada, mas está amargurada de espírito. E quando ela disse isso, o profeta, o sacerdote, se voltou para ela assim: mulher, seja feito conforme o desejo do teu coração. Porque lágrimas, irmãos, desperta a atenção de Deus. Aleluia. É por isso que nessa noite eu quero trazer essa palavra aos nossos corações. Nós precisamos chorar mais a presença de Deus. Nós precisamos clamar a Deus: Senhor, dai-me lágrimas, eu preciso chorar, porque há poder nas lágrimas, irmãos. Eu me lembro que há muito tempo, no início da minha fé, nós vimos muitas pessoas utilizando lenço na igreja. Hoje em dia, só se usa lenço quando se está gripado, porque a gente não chora mais. A gente está ficando tão insensível, meus irmãos, que a gente consegue ver alguém sofrendo e não sai uma lágrima dos nossos olhos. A gente não se compadece mais de ninguém. Muitas vezes as pessoas chegam perto de nós, nos pedem oração, contam uma situação que está passando e fala: ore por mim, me ajuda. E muitas vezes a gente simplesmente fala assim: Deus está no controle. A gente se limita a dizer: Deus está no controle, mas não é capaz de tirar um momento de oração, de dobrar o joelho e interceder por aquela pessoa. O que aquela pessoa quer de fato é que eu e você diga para ela: meu irmão, minha irmã, eu vou te ajudar em oração, eu vou te ajudar a carregar essa cruz, eu vou fazer um jejum em teu favor, eu vou colocar o seu nome no meu livro de oração, eu vou interceder por você, nós vamos lutar junto e Deus vai dar vitória. Aleluia. Mas nós nos limitamos simplesmente a dizer: Deus está no controle. Outros nem isso falam, só colocam uma mãozinha assim, um símbolo, né? Lá no WhatsApp. Mas quando alguém desabafa com você porque quer a sua ajuda, quer que você derrame lágrimas em favor dessa pessoa. E lágrimas é extremamente importante. Quando eu leio na extensão de toda a Bíblia, eu vejo o que lágrimas fez, o que pessoas que derramaram lágrimas conseguiram realizar na presença de Deus. Lá no livro de Êxodo, capítulo 2, no versículo 23, está escrito que o povo de Israel, irmãos, estava escravizado no Egito. E a Bíblia diz que o povo levantou um clamor a Deus, de tal maneira que chegou aos ouvidos de Deus, aquele clamor tão intenso, com muitas lágrimas, da forma que está escrito, você entende que havia lágrimas, havia um clamor intenso daquele povo que estava escravizado no Egito. E aquilo moveu o coração de Deus de tal maneira, que Deus desperta um homem chamado Moisés, que estava lá no deserto, apacentando as ovelhas. E a Bíblia diz que Deus então aparece na sarça ardente e chama aquele homem pelo nome. E aquele homem então se aproxima de Deus, aproxima daquela chama ardente, e Deus determina para aquele homem uma missão, que ele deveria sair dali, que ele deveria libertar o seu povo que estava escravizado. Lágrimas geram milagres. Lágrimas geram milagres. E os irmãos conhecem a história. Quantos milagres Deus realizou através de Moisés? Tudo porque um povo clamou, um povo chorou na presença de Deus. Irmãos, eu tenho convicção na minha vida que quando nós chorarmos mais na presença de Deus, milagres vão acontecer com mais sequência na nossa vida, de forma mais natural, porque nós precisamos chorar mais. Lágrimas também geram
arrependimento. Lá no livro de Esdras, capítulo 10, a Bíblia diz que o povo de Israel havia se contaminado e se casado, se misturado com mulheres etéreas. E Deus estava contrariado com aquele povo. E a Bíblia diz que quando Esdras tomou conhecimento daquela situação, Esdras foi para a praça da cidade, em frente ao templo, e Esdras começou a chorar. Ele rasgou as suas vestes e começou a chorar na presença de Deus. E a Bíblia diz que ele chorava convulsivamente, ele chorava tanto, confessando os pecados do povo, de tal forma que quem passava e via Esdras chorando, também dobrava o joelho e começava a chorar. Daí a pouco havia uma multidão na praça chorando de arrependimento e confessando os seus pecados. Sabe por quê? Porque lágrimas geram arrependimento, e arrependimento gera a presença de Deus, gera perdão e gera mudança e transformação na nossa vida. E a Bíblia diz então que aqueles homens, perante aquela situação, se comprometeram a despedir as mulheres estranhas das suas vidas e se purificarem na presença de Deus, porque lágrimas geram arrependimento. Amém, glória a Deus. Lágrimas também geram salvação. Salmo 126, versículo 6 diz assim: aquele que leva preciosa semente, andando e chorando, voltarão certamente colhendo os seus molhos. Lágrimas geram salvação de almas. Quem sabe o Senhor está salvando menos, porque nós estamos chorando menos, ou quase nada, pelas almas perdidas. Muitas vezes nós temos culto de oração em prol de salvação de almas. Muitas vezes nem mesmo famílias que têm pessoas desviadas em casa não vêm para a oração. Muitas vezes nós temos dentro da nossa casa alguém que não conhece Jesus e nós não estamos dispostos a clamar, a chorar pela salvação dessas pessoas. Muitas vezes convivemos com pessoas cotidianamente e não temos coragem e nem desejo, nem vontade de chorar pelas almas dessas pessoas. Irmãos, é tempo de chorar pelas almas. É tempo de clamar a Deus com lágrimas. E se clamarmos, aleluia, e os nossos olhos permanecerem secos, nós precisamos mostrar a Deus, demonstrar a nossa inconformidade com essa situação. Nós não podemos ser como robôs, insensíveis ao sofrimento das pessoas. Nós precisamos chorar a todo custo. Eu creio, irmãos, que quando nós começarmos a clamar: Senhor, dai-me lágrimas, eu preciso ser mais sensível, eu preciso chorar mais pelas almas perdidas, eu preciso chorar mais pela salvação das almas. Senhor, tem misericórdia. Eu tenho convicção que Deus vai nos tocar de tal maneira que nós vamos chorar na presença de Deus, e milagres vão começar a acontecer dentro da nossa casa através das nossas lágrimas. Quem sabe Deus está esperando alguém chorar para que Ele possa salvar. Quem sabe Deus está esperando alguém demonstrar com certeza, com convicção, convencê-lo de que de fato nós estamos preocupados, incomodados pela salvação das pessoas. Quem sabe Deus está esperando isso. Lágrimas também trazem consolo. Mateus capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. Lágrimas trazem consolo. A ciência descobriu, meus irmãos, que o choro, que as lágrimas é uma terapia
E elas descarregam tensões. Já perceberam que quando a gente está muito atribulado, e quando a gente entra na presença de Deus em oração, e nós começamos a chorar na presença dEle, quando nós levantamos melhor, é porque lágrimas trazem consolo. Lágrimas trazem o abraço do Consolador que nos envolve. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Lágrimas geram respostas. E o mais interessante de tudo isso, irmãos, é o que o salmista está afirmando nesse texto. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. O choro não é definitivo, o choro ele é passageiro. Nada impede que amanhã que venha a amanhecer na nossa vida. Nada impede. A noite pode ser difícil, a noite pode ser complicada, a noite pode ser atribulada, mas ninguém vai impedir que o sol se ponha na nossa vida. E quando o sol se pôr, a alegria vem junto. Aleluia, trazendo, exaltado seja o nome do Senhor. Levanta a tua mão e glorifica o nome do Senhor. Alegria vem pela manhã. E amanhã está caminhando em nossa direção. O texto não está dizendo que a alegria virá, e nem que ela veio, não. Diz assim: a alegria vem. Enquanto você chora, a alegria caminha na sua direção. Deixa eu ilustrar isso aqui. O pastor está chorando. Enquanto ele chora, a alegria caminha em sua direção. Enquanto ele chora, a alegria caminha em sua direção. Enquanto ele chora, a alegria caminha em sua direção. E a noite vai passando, mas a alegria vem, a alegria está chegando, a alegria vai chegar. E quando a alegria chega, aleluia, a vitória chega junto. Louvado seja o nome. Você pode adorar a Deus por isso nessa noite? Oh, aleluia! Deus tem vitória para a tua vida. Continue chorando, continue clamando, continue buscando. A alegria vem pela manhã. Vamos ficar em pé neste momento, irmãos. E vamos cantar este hino. O compositor deste hino foi muito feliz nessa letra. Quando ele canta, ele diz assim: pode ver o guitarrista? Aleluia. Nunca houve que pudesse pedir o nascer do sol, a esperança, e não há problema que possa impedir a mão de Jesus. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, a esperança, e não há problema que possa impedir a mão de Jesus. Esse
de oração. Senhor, dá-me lágrimas, para que eu seja mais sensível ao sofrimento das pessoas, para que eu seja mais sensível. Dá-me lágrimas. Amém, meus irmãos? Deus abençoe os irmãos. Tem alguém aqui nesta noite que ainda não é salvo, que ainda não é crente na pessoa do Senhor Jesus Cristo, quer tomar uma decisão? Tem alguém? Tem alguém? Se tiver alguém, é momento de você se quebrantar e se render aos pés de Jesus. Deus tem uma obra na tua vida. Você não veio aqui em vão. Você não veio aqui porque você é bonzinho, não. Você veio aqui porque o Espírito Santo te trouxe aqui para você participar desse trabalho, ouvir a mensagem, ouvir os louvores. É Deus querendo te abraçar nessa noite. É Deus querendo se aproximar de você e dizer: olha, eu sou aquele que tem poder para enxugar as suas lágrimas. Só eu posso enxugar as suas lágrimas. Quando Jesus chegou perto daquela mulher, aquela viúva de Naim, ele disse assim: mulher, não chores. Porque ele podia enxugar as lágrimas daquela mulher. Tem alguém para Jesus? Se tem, vem até a frente para os orar por você. Aleluia. Jesus te ama e quer te dar muito mais do que aquilo que você pode imaginar. Aqui está. É meu nome dela, eu esqueci. Seu nome esqueci. Ariadne, nome de artista também. Ariadne, meu irmão, está aceitando Jesus? Você já aceitou Jesus uma vez, não foi? Não conseguiu ficar firme, mas Jesus vai te ajudar. Agora não é só você, agora você tem a Tainá com você. Tem seus dois filhos, tá bom? Eu peço para você dar, Senhor Jesus, eu te recebo como meu único, suficiente Salvador. Vendo os meus pecados, Deus, estenda as mãos, vamos orar para eles. Nós vamos também aceitar Jesus? Você já é? Aceitou Jesus? Vamos orar por você daqui a pouco, tá? Vamos orar por eles aqui que são aceitar Jesus. Estenda as mãos, querido. Senhor nosso Deus e Pai, nós te adoramos e glorificamos o teu nome. Aqui está o Pai amado, Ariadne, o Pai querido, ela tem recebido a Ti como Salvador, Deus. Já fez isso outra vez, não conseguiu agradecer, mas agora está se esforçando, está se entregando a Ti. Nós te clamamos, Deus, ajuda ela força, dela graça, não somente ela, toda a sua família, Deus, abençoa ela, abençoa a Tainá, abençoa toda a sua família, toda a sua casa, Pai. Nós te clamamos agora em nome de Jesus, toma nas suas mãos essas vidas, tão preciosas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.